Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. A gloriosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Abram comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 9. 1 Coríntios 3, a partir do verso 9. Nosso tema hoje é vivendo uma nova vida em Cristo. Mais especificamente, como viver uma nova vida em Cristo Jesus. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Até aqui a palavra do Senhor. Curve mais uma vez a sua cabeça e leve o seu pensamento a Deus. Maravilhoso, eterno e soberano Pai, a Ti rendemos ações de graças e louvores por este dia. Agora me instrumentaliza como Tua boca a este povo, mas antes, pela ação do Teu Espírito Santo, abra cada coração e mente para o plantio da Tua palavra, e que cada um daqui saia transbordando à direita e à esquerda, e o que entrar cansado saia energizado, o triste alegre, o enfermo curado, e a Tua palavra assim crie raízes em todos os corações. Pai, eu Te peço essas coisas e lhe agradeço em Cristo Jesus, por quem oro. Amém. Amada igreja do Senhor, muitos de nós têm uma falsa impressão acerca do que é realmente a vida em Cristo. Muitos acham que após passarem pela conversão, simplesmente receberão de maneira sobrenatural, como num passe de mágica, o caráter de Cristo. Muitos cultivam esse erro de que a fé que vem pelo ouvir vai produzir em nós, sem qualquer ação da nossa parte, uma nova forma de viver. Muitos acham que a mudança de vida é um ato puramente espiritual, sem ligação alguma com a nossa vontade, com a nossa ação. Eu devo dizer a vocês nesta manhã que a vida nova, o novo homem, a nova mulher que nasce com a conversão, precisa ser construído, precisa ser edificado, precisa ser trabalhado, precisa ser autotrabalhado. A passagem que nós acabamos de ler diz exatamente isso. A nossa responsabilidade em ser cooperador de Deus na construção, em primeiro lugar, daqueles que estão sob a nossa responsabilidade e pastoreio, e em segundo lugar, a responsabilidade sobre quem devemos realmente ser. E nesse segundo aspecto, a responsabilidade em nos tornar aquilo que já somos, filhos de Deus, portanto, nos tornar dia a dia aquilo que já somos, tudo, absolutamente tudo, vem de Deus nesse processo, mas o Deus soberano opera na sua vida com você, por meio do seu esforço, da sua renúncia, da sua vontade. Em suma, o texto que lemos nos fala de uma construção sobre o fundamento que é Cristo. Fala que Deus irá testar com o fogo do juízo o material que você usou para construir a sua vida. Se é palha, se é feno, se é madeira ou pedras preciosas. É sobre esses materiais e como consegui-los para essa construção que eu quero meditar com você nesses próximos minutos ao longo desta manhã. Quando Paulo, autor do texto que acabamos de ler, se refere a madeira, palha, feno e pedras preciosas, a que exatamente ele está se referindo? Paulo está se referindo a nada mais, nada menos que vícios e virtudes. Palha
madeira e feno, sujeita, portanto, à percepção pelo fogo, são os vícios. E pedras preciosas são as virtudes. Paulo está a dizer que a construção de uma vida nova se faz com Cristo no fundamento. E sobre ele, Cristo na base, as virtudes são os demais materiais que adquirimos ao longo da vida para poder expressar o caráter de Jesus Cristo. Virtudes tais como prudência, justiça, temperança, fortaleza e muitas outras qualidades que expressam um caráter regenerado no caminho da santificação. Atentem, ninguém entrará no céu se não for prudente, se não for justo, se não for temperante, se não for forte, etc. Essas qualidades são imprescindíveis para que alguém que se encontrava escravizado pelo pecado possa agora, por meio do Espírito Santo, viver em Cristo em novidade de vida. Atentem à leitura de Lucas 14, 27. Preste muita atenção. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Note que tanto o texto de Paulo em Coríntios, que lemos inicialmente, quanto a fala de Jesus Cristo aqui, nos remete, nos reporta ao contexto de responsabilidade que nós temos em mudar de vida. Aqui Jesus fala que aquele que quer segui-lo primeiro se assenta e toma nota e calcula a despesa para ver se terá os recursos para concluir a boa obra que foi iniciada. Se tem condições, portanto, de pagar o preço. O que Jesus está nos dizendo aqui é que quanto ao dever que temos de carregar a cruz, se queremos realmente ser discípulos, e mais, temos o dever de edificar a partir de então a obra que Cristo iniciou em nossas vidas. Para resumir tudo o que eu disse até aqui, se você realmente nasceu de novo, é seu dever buscar uma vida virtuosa. Se você realmente nasceu de novo, é sua responsabilidade diária adquirir virtudes que farão com que você se pareça mais e mais com Jesus Cristo, brilhando como a luz da aurora até o dia perfeito, ao meio-dia. Isso é santificação, pois sem a santificação ninguém verá Deus, diz o autor aos Hebreus. Portanto, devemos ter uma vida com propósito na mudança contínua de nossas vidas. E que esse propósito não seja como fogos de artifício, que brilham num momento por um instante e depois se apaga para sempre. Que a nossa vida não seja, portanto, uma vida estéril. Que possamos dia a dia iluminar com o crescimento na graça, na santidade e na virtude, o meio onde estamos com o resplendor da nossa fé e o poder do nosso amor. Mas eu estou a falar muito de virtude sem defini-la. E o que é, portanto, virtude? Estamos falando aqui que precisamos buscar e ser prudentes, precisamos buscar a coragem, sermos corajosos, mas precisamos, antes de mais nada, definir o que é isso. O que é essa virtude? Virtude é um bom hábito. Virtude é uma qualidade que uma pessoa tem e que se manifesta em certas atitudes e reações habituais. Virtude é um hábito estável, é uma atitude firme. Virtudes não são coisas que nascem com você, inatas. São coisas que você adquire mediante esforço, pontualidade, gentileza, fidelidade, amabilidade, por exemplo, são qualidades que são construídas em nós, por nós e que demandam muito esforço. Mas antes de continuarmos estudando acerca do que é a virtude propriamente e como consegui-la por meio de Cristo Jesus, é preciso que identifiquemos, a contrário senso, o que tem uma aparência de virtude, mas é virtude só na aparência. Ou seja, é uma falsa virtude. Precisamos entender aquilo que é virtude só na aparência. Uma miragem de virtude, mas quando observada realmente de perto, nada mais é do que vício.
E o primeiro conjunto de virtudes falsas, que eu quero alertar e ressalvar a amada igreja do Senhor nessa manhã, são as virtudes vaidosas. Virtudes que a gente vive com o fim de exibição, procurando glorificar a nossa imagem diante do outro, virtudes que operam para a nossa vaidade, indo atrás do aplauso, do louvor para obter vantagens. Toda virtude que é vivida naquela vaidade secreta não é virtude. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Ao der esmola, não toque trombeta diante de ti. A generosidade, portanto, buscando algo em troca, não é generosidade. Sacrifício com ares de vítima não é sacrifício como aquele que entrega o sacolão com a selfie, expondo a tudo e a todos numa virtude vaidosa. Segundo grupo de virtudes falsas são as virtudes rotineiras. São aquelas virtudes que são vividas sem que haja luta para melhorá-las, para aperfeiçoá-las. Por exemplo, a falsa assiduidade. Eu vou todo domingo no culto. Mas chega um momento que você pode estar indo ao culto por mera rotina, não por um hábito profundo e arraigado que pretende expandir, mas por mera e reles obrigação. Você faz o que deve ser feito, mas você não está naquilo que está fazendo. Quem aqui nunca esteve em um lugar apenas de corpo presente, com a mente e o coração em outro lugar? Virtudes rotineiras. Há um outro grupo de virtudes falsas, são as virtudes fogo de palha. São muito comuns essas virtudes. São aquelas virtudes de pessoas que durante um período de tempo empregam todas as suas energias para ser santo, para ser virtuoso. Vai no culto, vai na oração da madrugada, é gentil, é generoso, demonstra paciência, é voluntário dos mutirões. Mas, passado aquele fogo inicial, a chama apaga. É o tipo do sujeito que vai na guerra, mas não vence a batalha de acordar todo dia cedo. É aquele rapaz ou moça que quase se mata numa dieta para depois engordar o dobro. Não tem constância. É uma virtude fogo de palha. Segundo o grupo de virtudes falsas são aquelas que têm máscaras nas pessoas que as expressam. Pessoa que é rude, grosseira, mal educada, aquela que, segundo se diz no popular, fala na cara, alegando ser autêntica, mas no fundo é só uma pessoa que, sob a máscara da autenticidade, expressa sua ignorância. Também há aquele pai que não corrige o filho, que não o disciplina, porque, segundo se diz e alto se compreende, é compreensivo, sabe entender a realidade e os novos tempos, omitindo, portanto, uma característica profunda nele mesmo, que é a sua covardia de enfrentar o problema. Aquela pessoa que se diz humilde, modesta, mas no fundo o é porque simplesmente não gosta de trabalhar, de colocar metas para si que a tirem da zona do conforto. Ele cria esse caráter supostamente humilde apenas porque é preguiçoso. Aquela pessoa que se diz muito trabalhadora e não tem tempo para nada, mas usa a máscara de alguém que no fundo é egoísta. Todos estão a entender o que eu estou falando até aqui? Digam glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por que é tão difícil ser virtuoso, amada igreja do Senhor? Por que é tão difícil manifestar um caráter de Cristo? Por que é tão difícil ter um olhar puro, ser paciente, ser generoso? Por que é tão difícil ser prudente, ser verdadeiro? Principalmente, sobretudo, porque o pecado habita em nós. Esse pecado fundamental que dá origem a todos os demais vícios e pecados, a saber, o orgulho, a soberba, o pecado primordial e capital. O orgulho, que é essa disposição que temos em nos sentirmos e sermos autossuficientes. É esse veneno da serpente do Éden que ainda corre em nossas veias,
Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. É a tentação que nós ouvimos, minuto a minuto de nossas vidas. O orgulhoso, no fundo, despreza as coisas de Deus, pois ele se acha capaz de escolher a verdade sozinho. É assim que ele cai no processo, preste muita atenção nisso, que vai desaguar em cegueira espiritual, em endurecimento do coração. Quando a nossa consciência é mordida e pesa através do Espírito Santo em que nós habita, duas situações são nos colocadas. A primeira delas, ou nós admitimos que o que fizemos é errado e nos colocamos debaixo da misericórdia, da graça e do poder, pedindo perdão, ou uma segunda alternativa também se é colocada a nossa consciência, a saber, nós criamos um sistema expiatório, pessoal, ou seja, eu crio um tribunal mental da minha ação, onde o meu argumento vem se livrando, portanto, a minha cara. Na maioria das vezes, é a segunda opção que vence. E o orgulho daí dá início a todos os demais vícios. Toda pessoa que passa a conviver com o pecado, passa, portanto, a enganar-se a si mesma com extrema habilidade, justificando os seus atos errados com extrema habilidade, quando nossos atos de autorredenção, que são atos de rebelião contra Deus, são naturalizados por essa consciência que se cauteriza, é sinal de que estamos cegos espiritualmente. E aqui mora o detalhe. Diferentemente da cegueira física, que é compensada pelos demais sentidos, a cegueira espiritual não consegue ver a si mesma, porque ela não é compensada por nós mesmos, senão pelo olhar do outro. Portanto, confessemos nossos pecados uns aos outros e vivamos em comunhão na igreja do Senhor, de sorte que é impossível viver o evangelho sozinho. Algumas características do orgulhoso precisam ser colocadas ainda. Em primeiro lugar, ele é teimoso. Ele ou ela sempre está com a razão. O orgulhoso é aquele teimoso que sempre está a desprezar o ponto de vista do outro. O primeiro sinal de um orgulhoso é que ele é incapaz de não dizer a última palavra numa discussão. Sempre que conversamos com uma pessoa orgulhosa, ela não presta atenção no que nós estamos dizendo, mas enquanto dizemos, ela já articula uma resposta enquanto você fala, não prestando atenção em você, mas somente nela mesma. Ela julga com dureza os demais. São pessoas extremamente críticas. Associada a esse julgamento duro, a pessoa orgulhosa tem sempre a certeza absoluta, radical, de que ninguém a compreende. Pessoas que abusam da ironia, fujam delas. Nossa, o sermão de hoje foi tão legal que eu dormi no culto. Pessoas que falam demais e escutam de menos. Feitas essas ressalvas e esses alertas, sigamos agora para a compreensão de como, enquanto cristãos verdadeiros, alcançar a virtude real, verdadeira. E abra comigo mais uma vez a sua Bíblia em João 15, a partir do verso 1. Como uma virtude pode ser desenvolvida em nós? Leiamos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Atente para o seguinte: a vida do ramo da videira, que o texto acaba de utilizar como metáfora para o nosso crescimento espiritual, de onde pende a uva, procede da seiva. A vida do ramo da videira é a vida que está expressada no caminho que leva a seiva até ela.
Ou seja, sem seiva não há fruto. Sem seiva, portanto, não há virtude. Sem Espírito Santo não há virtude. Sem seiva fluindo no ramo, a virtude, que é o fruto, não nasce, não se desenvolve. E o que é essa seiva que sai de Cristo, a videira verdadeira, e vem até nós que somos o ramo? Insisto, é o Espírito Santo de Deus e o seu poder. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Portanto, é o Espírito Santo em nossas vidas que vai permitir que nós consigamos ser virtuosos. É o Espírito Santo que permite que sejamos parecidos com Cristo. Para ilustrar isso, pense agora numa barra de metal que é posta no fogo. Aos poucos, quanto mais essa barra fica no fogo, mais ela vai adquirindo, mais ela vai construindo as características do próprio fogo. A barra fica vermelha como fogo, a barra fica iluminada como fogo, a barra fica quente como fogo. Quanto mais ficarmos na presença do Deus triuno, mais iremos expressar as características desse fogo consumidor. A primeira coisa, portanto, para dar o pontapé inicial de uma vida virtuosa, é ter uma decisão firme de entregar a nossa vida a este fogo que nos vai forjar. Entregar a vida a Cristo Jesus. A segunda coisa é recebê-lo constantemente através dos meios de graça. Crescer em virtude é paralelo ao batismo, à ceia, à pregação e à leitura da palavra de Deus diariamente. Em terceiro lugar, e só aí eu posso dizer que você começará a viver uma vida em Cristo e dar início ao processo de mudança que eu tanto venho insistindo desde a primeira fala. E para não ficar somente em mera teoria, amada Igreja do Senhor, em coisas etéreas que não podemos aplicar, eis alguns exercícios daqui para frente que eu quero deixar à igreja para que nós possamos adquirir algumas virtudes sem as quais ninguém verá a Deus. Preste atenção. Paciência. Quantos de nós precisa de paciência aqui? Levante a mão, por favor. Eu estou precisando de muita paciência. Paciência é aquela ação pensada e calculada quanto aos meios de execução. É a razão iluminada pela fé. Paciência. O que precisamos fazer em termos de exercícios práticos para adquirir paciência? Primeira coisa, ser amável com quem te incomoda ou quem te irrita. Excelente exercício para adquirir paciência. Conversar sinceramente com pessoas chatas ou inoportunas. Essas pessoas santificam vocês. E não há muita dificuldade em encontrá-las, sim ou não? Pessoas chatas são um dado real da natureza. Elas nos santificam à medida em que nos comprometemos sinceramente a estar com elas. Ordem, a virtude da ordem. Levantar-se sempre no mesmo horário. Fazer um roteiro detalhado para a semana, um mês. Não deixar nada para amanhã. Assumir o nosso lugar no nosso contexto pessoal, social, familiar, sendo um arauto de Cristo Jesus onde quer que nós estejamos. Organizar a nossa vida a partir da integridade em Cristo Jesus. A pureza, virtude da pureza. Apagar sempre os primeiros sinais da paixão. O pecado não está no primeiro olhar. O pecado está no segundo olhar. O pecado, portanto, não está no ver a coisa errada, a indecência da mulher, mas no consentir e ver, tomando daí um deleite no segundo olhar. Portanto, apague os primeiros fogos da paixão, evite o segundo olhar. 2, para construir pureza, não tenha a covardia de ser valente. Foge, se for preciso. Virtude da justiça, mapeie seus preconceitos. Antes de julgar pessoas, busque conhecê-las. Esqueça as ofensas, pois elas são combustível para juízo temerário. Virtude da fortaleza.
Nunca se coloque como vítima. Faça coisas que exijam de você sacrifício. Não se acostume, ou melhor dizendo, se acostume a dizer não mais vezes. Não hesite para fazer o que deve ser feito. Virtude da moderação. Identifique algum excesso alimentar e corrija-o. Identifique atividades sem moderação no seu dia a dia. Harmonize a relação da realização dos seus deveres com as diversões dela oriunda. E a magnanimidade, que é a capacidade de querer fazer algo grande pelo reino de Deus. Não tenha medo de se sacrificar e de se gastar. Não se poupe para realizar o seu propósito em Cristo Jesus. Não procure compensações imediatas. Faça-se sempre a seguinte pergunta: minhas metas são parecidas com as das pessoas com quem convivo? Se for, e elas forem ímpias, você está no caminho muito errado. Não admita nenhuma tarefa a ser realizada meia boca, de forma imperfeita. Faça o que deve ser feito sempre e esteja integralmente naquilo que você está a fazer. Há alguns irmãos que querem ser humildes, mas sem serem desprezados, o que é impossível, porque o exercício da humildade vem desse desprezo. Alguns querem ser puros, mas sem corrigir o olhar ou os maus costumes. Querem ser pacientes, mas sem que ninguém os ofenda. Impossível. Querem até adquirir o caráter de Cristo, mas se recusando a lutar pelo valor desse caráter. A cruz, aprenda. E eu caminho para o fim. O discipulado custa caro. É oriundo não de graça barata, como diz Bonhoeffer, mas de graça preciosa e cara. Por isso se adquire com muito custo, pois é justo que muito custe o que muito vale. Para continuar com Bonhoeffer, um homem virtuoso, martirizado por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, um homem que expressava essas virtudes todas que nós meditamos nessa manhã. Eu deixo o poema que ele fez na manhã de 9 de abril de 1945, poucos minutos antes dele ser degolado com fio de nylon pelo regime nazista. Ele entregou este poema que eu passo a ler à igreja. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que deixo a minha cela sereno, alegre e firme, qual dono que sai do seu castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que falo com os que me guardam, livre, amável e com clareza, como se fosse eu a mandar. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias do infortúnio, impassível, sorridente e altivo, como alguém acostumado a vencer. Sou o mesmo que os outros dizem a meu respeito? Ou sou apenas o que eu sei a respeito de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um pássaro na gaiola, respirando com dificuldade como se me apertassem a garganta, faminto de cores, de flores, do canto dos pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira por causa da arbitrariedade e ofensa mesquinha, irrequieto à espera de grandes coisas, em angústia impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para criar, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou eu hoje este e amanhã um outro? Sou ambos ao mesmo tempo? Diante das pessoas um hipócrita e diante de mim mesmo um covarde, queixoso e desprezível? Ou aquilo que ainda há em mim será como um exército derrotado que foge desordenado à vista da vitória já obtida? Quem sou eu? O solitário perguntar zomba de mim. Quem quer que eu seja? Ó Deus, tu me conheces, sou teu. Até aqui a palavra do Senhor nesta manhã. Fiquemos de pé, feche seus olhos, nós iremos entoar um louvor. Enquanto meditamos nessa palavra, clamando a Deus que Ele nos confira virtude, para que possamos sim ser canal de bênçãos às pessoas com as quais convivemos. Louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada ao teu nome.